Boa tarde, pessoal do primeiro ano. Vamos continuar nosso conteúdo sobre logaritmos, né? E vamos hoje entrar em função logarítmica. No decorrer da semana vamos falar sobre gráfico, né, de função logarítmica e trabalhar algumas atividades, certo? Então, basicamente, a definição de função logarítmica é toda função f de r mais asterisco, né? Isso quer dizer o quê? Que todos os valores de x tem que ser positivo, né, e diferente de zero. Então é sem o zero. Então não pego o zero e todos os números depois de zero eu posso usar para valor de x, certo? E o y pode ser qualquer resultado, certo? Pode ser qualquer valor. Então por isso que a imagem aqui, né, o condomínio na verdade é r. Então essa função é definida por isso aqui, ó. Então é uma função desse tipo, ou seja, vamos usar logaritmo, né? Vamos usar todas as ideias de logaritmo que a gente viu, todas as propriedades, certo? Então vamos reestudar tudo que a gente viu sobre logaritmo, né, para usar em função logarítmica. Então aqui, ó, eu vou ter, ó, o x que é a variável, né? Ele vai estar normalmente relacionado a uma base b. Aí, ó, esse b tem que ser um número positivo e diferente de 1, certo? A gente já sabe que tem que ser positivo e diferente de 1. E o x tem que ser positivo diferente de zero, certo? Então vamos lá. Quais são as principais bases que podem aparecer, né? Que é essa daqui, ó. É o logaritmo decimal, né? Da base que tem base 10, que a gente viu, que tem uma tabelazinha que a gente pode usar. O de base 2 também aparece muito, né? Que é o número binário, certo? E outro que vai aparecer agora pra gente é essa base E. Esse E, quando existe um logaritmo na base E, ele é chamado de logaritmo, né? Logaritmo natural, certo? Então, isso aqui, ó, vai aparecer agora pra gente. Esse Ezinho, ele é chamado de número de Euler, que é relacionado certo? A Leonhard Euler, que escreve Euler, certo? Mas como ele é alemão, né? É Euler, Leonhard Euler, é Euler. Então, esse Ezinho é por causa desse matemático aqui, ó. O matemático alemão Leonhard Euler. Aí a gente escreve Euler, né? Mas como ele é alemão, é Euler. Então esse Ezinho é relacionado a ele. E ele é basicamente a mesma ideia, esse Ezinho, que vocês trabalham com π, né? O π é 3,14. Esse E também é um valor, certo? Que foi simbolizado, né, por E. Ele é aproximadamente 2,71. Então quando tiver a base E, é como se fosse a base 2,71, certo? Mas usa-se a base é o logaritmo natural, certo? Então, são esses os exemplos, ó. f de x igual ao logaritmo na base 10, né? De x. Quando é base 10 não precisa colocar, certo? Então esse aqui é o primeiro exemplo aqui, ó. Então aqui eu tenho o logaritmo, né? O f de x é o logaritmo de x na base 2. Aqui, logaritmo de x na base e. Ou seja, é o logaritmo natural. A gente pode substituir isso aqui, ó, por ln, logaritmo natural. É a mesma coisa. Quando tiver ln, quer dizer que é logaritmo na base e, certo? Então isso aqui pode aparecer, em vez de aparecer esse, pode aparecer esse aqui. Então esse logaritmo na base e, todas aquelas propriedades que a gente viu nos logaritmos, né? Todas elas servem pro ezinho, certo? Logaritmo, deixa eu ver aqui, logaritmo, a base é de 1. Quanto é que é isso aqui? Ou seja, na base E para dar 1 tem que ser o quê? Tem que ser 0, né? Então, todas aquelas propriedades que a gente viu anteriormente, vocês vão ter que rever, certo? Cabem também para o logaritmo natural. Então, a ideia é basicamente essa. É trabalhar função com logaritmo, certo? Poderia pegar aqui, ó, substituir o x aqui, ó, o que valor? Por 4, né? Logaritmo de x de 4 na base 2. Qual o número que
na base 2 o resultado dá 4. R2 ao quadrado, né? Então x sendo 4, o y, o resultado dá 2. Vou trabalhar esses exemplos no próximo quadro aqui, mais detalhado, certo? Para depois a gente entrar em algumas atividades, alguns exemplos mais de cálculo mesmo, certo? Então aí alguns exemplos, né, para a gente ver uma ideia de como trabalhar função logarítmica. Coloquei duas funções, né? Eu tenho a função f de x, que é logaritmo de x na base 2, e g de x, que é logaritmo de x na base e, certo? Então aqui são exemplos bem simples, né? Qual é o valor da função quando eu substituir o x por 1? Então vai ficar o que, ó? Fica logaritmo log, né, na base 2 de 1. Ou seja, para o resultado, né, qual o expoente que eu tenho que colocar na base 2 para o resultado dar 1? Então, ó, 2 elevado a x tem que dar 1. Qual é esse expoente aqui, ó? Para o resultado dar 1, a única possibilidade para x é o quê? No caso aqui é y, né? A única possibilidade aí para o y, para dar o resultado x, né, para dar 1, é o que? É exatamente o zero, né? Então 2 elevado a 0 dá 1. Então daqui a gente pode dizer que o y é exatamente igual a 0. Então quando o x é 1, né, o y vai ser 0. Então agora, vamos pegar aqui, ó, f de 2. Então vai ficar, vou pegar outra cor aqui. F de 2 vai ficar, ó, logaritmo na base 2, né, de 2. Então, a gente vê essa propriedade, né? Quando o logaritmo aqui, ó, esse valor é igual da base, o resultado é 1. Então, o y é exatamente igual a 1. Certo? E por último aqui, ó, f de 8. Então, vai ficar logaritmo a base 2 de 8, né? Então, o f de 8, né, que é o y, que a gente vai achar é o quê? Qual o expoente, né? O y aqui, que está no 2, que o resultado dá 8. Então, isso aqui vai ficar o quê, ó? 2 elevado a y igual a 8 é exatamente 2 elevado a 3. Então, o y é exatamente igual a 3. Certo? Então, essa é mais ou menos a ideia, né? Para se trabalhar com logaritmo, com função logarítmica. É uma ideia bem simples, né? Essa parte inicial aqui é bem simples mesmo para a gente ir pegando essa ideia devagarzinho, certo? Então, agora fazendo aqueles ali do lado, eu vou ter, ó, tem a função g de x, que é o logaritmo na base e de x. Ou poderia ser ln de x, é a mesma coisa, certo? Então, se eu pegar o x aqui e substituir por e, vai ficar o que, ó? Logaritmo na base e do próprio e, né? Então, a gente viu, ó, a mesma propriedade, ó. Se a base é igual a esse valor aqui, ó, logaritmando, o resultado é 1, né? Então, aqui a gente pode dizer que o y é igual a 1, certo? Nesse aí, ó, logaritmo, né, na base é de 1. Ou seja, para dar 1, o y tem que ser 0. Então, nesse resultado aqui, o y é igual a 0. E aqui, ó, é um caso que o que eu vou fazer aqui para essa função serve para essa e para outros que a gente vai utilizar mais na frente, certo? Para qualquer base dessa aqui, ó. Eu vou colocar, ó, logaritmo a base é de 0. A gente viu por definição, né, que o x ele não pode ser 0, né? O x está onde, ó? O x está nos reais positivos sem o 0. Então, isso aqui, ó, não existe resultado para isso, certo? Então, isso aí não existe. Como não existe resultado, a gente não coloca nada, certo? Então, quando o x é 0, não existe um y para se relacionar com ele, certo? Então, é impossível fazer isso. E essa ideia, quando x for 0, serve para os outros também, certo? Para qualquer outra função que seja uma função logarítmica, beleza?
Eu vou trabalhar aí alguns exemplos com vocês para a gente fixar essa ideia de função logarítmica. Vamos aí para alguns exemplos, certo? Primeiro exemplo aí, ó, eu tenho uma função f de x igual a logaritmo na base 3 de x mais 1, isso tudo é o logaritmando, ó, x mais 1, tudo isso menos 5. Eu quero achar o f de 2, ou seja, eu vou na função substituir o x por 2. Então como é que vai ficar? O que é o f de 2? F de 2 vai ser o logaritmo na base 3 de 2 mais 1, tudo isso menos 5, certo? Então, o que é isso aqui, ó? Eu vou somar, né, ó? Então vai ser, ó, f de 2 igual a logaritmo na base 3, 2 mais 1, 3. Tudo isso menos 5. Então, por propriedade, né? Se a base aqui é igual ao logaritmando, o resultado disso aqui dá 1, né? Isso aqui dá 1. Então, f de 2 vai ser 1 menos 5. Ou seja, f de 2 é igual a menos 4, certo? Aí, ó, não é tão difícil, a gente vai usar todas aquelas propriedades que a gente já aprendeu, tem que fixar todas aquelas propriedades, certo? E utilizar na função, né? Aqui já essas funções já foram diferentes, né? Que a gente viu nos exemplos só com x, né? Mas aqui, ó, adicionou 1 ao x, ou seja, ficou tão difícil? Não, não ficou. Mesmo tendo a mudança aqui, ó, não ficou tão difícil. Porque o valor que eu coloquei aqui para substituir por x deu certinho para que o resultado fosse um valor possível, né, para a base 3, que é o próprio 3, né, certo? Outro valor legal que seria aí, seria o 8, né? 8 mais 1, 9. E o número que na base 3, o resultado é 9, é 2, né? 3 ao quadrado dá 9, então seria 2. Aí 2 menos 5 daria menos 3. E aí a gente pode usar vários valores, certo? Aí agora, aquela função ali, ó, é a função g de x, que é 4 mais logaritmo de x na base 2. Então eu quero achar o g de 8. Então vai ficar como? G de 8 igual a 4 mais logaritmo na base 2 de 8, né? Então, ó, a gente já viu que isso aqui, ó, dá quanto? Dá 3, né? Ó? Porque o único número que tem a base 2 da expoente aqui, que o resultado deu 8, é 3, né? 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então isso aqui dá 3, ó. Certo? Então se isso aqui dá 3, então vai ficar, ó, g de 8 é igual a 4 mais 3, ou seja, g de 8 igual a 7. Então tá aí, ó, dois exemplos bem simples, certo? Trabalhando função logarítmica, certo? Agora eu vou passar mais um ou dois exemplos que já envolvem as outras propriedades, né, que a gente vai trabalhar, certo? A ideia de que esse valor aqui, ó, que está aqui dentro, né? O que está aqui dentro não pode ser dar zero, né? No caso, o x aqui poderia ser zero. Nesse caso, o x poderia ser zero. Por quê? Porque 0 mais 1 dá 1. E o 1 pode ser usado aqui, certo? Agora, tudo que está aqui dentro não poderia ser zero. Então, o x aqui não poderia ser o quê? Menos 1, né? Menos 1 mais 1 dá exatamente zero. Então, o x não poderia ser o menos 1, certo? E vamos até trabalhar alguns exemplos que utilizam essa ideia. Vou trabalhar agora esses dois exemplos. Em ambos eu vou descobrir o domínio da função, né? A função é dada em cada um dos exemplos. Então vamos trabalhar com onde está o x, certo? Onde está o x. Nesse caso aqui, ó, no exemplo 3, o x está onde? Está no logaritmando. Aqui ele já está na base. Então a gente tem que trabalhar com a ideia, ó, que o que está aqui no logaritmando não pode ser o quê? Não pode ser zero, tem que ser positivo. Ou seja, tem que ser um número que é maior do que zero. Se fosse o zero pudesse, né, seria maior ou igual. Mas não. Isso tudo aqui tem que ser maior do que zero. Então, eu vou pegar, ó, 2x mais 10. Tudo isso tem que ser maior do que
0. Então vamos resolver, né? Ó. Vou passar o 10 para lá, ó. Fica 2x maior do que menos 10. Então o x vai ser o quê? Maior do que menos 10 dividido por 2. O x é maior do que menos 5. Então o x tem que ser um número maior do que menos 5. Então o domínio aqui vai ser o quê? Ó? Vai ser um número x pertencente aos reais. Tá o quê? Esse x tem que ser maior do que menos 5. Então esse é o domínio dessa função. É todo valor de x que pertence aos reais, tal que esse x tem que ser maior, né, do que menos 5. Beleza? Agora vamos para aquele lá. Ó. Naquele lá já pega ali o x na base, né? O que acontece com a base? A base tem que ser um número positivo, né? Tem que ser maior do que 0. Mas tem outra ideia. Ele não pode ser o quê? Não pode ser 1. Então vamos trabalhar as duas coisas. Então primeiro, isso aqui tem que ser maior do que 0, certo? Beleza? Aí depois a gente vai trabalhar a ideia dele ser diferente de 1. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, x mais 3 tem que ser maior do que 0. Ou seja, o x tem que ser maior do que menos 3. Primeira parte já foi. Agora vamos trabalhar isso aqui diferente de 1, né? Então vamos fazer aqui do lado. X mais 3 tem que ser diferente de 1. Então vai para lá, ó. X tem que ser diferente de 1 menos 3, ou seja, menos 2. Então isso aqui, ó, é meu domínio. É todo valor de x, ó. Vou fazer aqui. Todo valor de x que pertence aos reais. Tá o quê? Esse x é maior do que menos 3 e o x é diferente de menos 2. Ficou decidido, deu certo. Beleza? Então pronto, ó. Ambos os exemplos trabalhando com domínio, certo? Nesse caso o x, né, a variável, estava no logaritmando e aqui estava na base. Quando for no logaritmando, tem que ser maior, tudo que está aqui, ó, tem que ser maior do que 0. Aí eu resolvo, o resultado que eu achar, coloco aqui. Agora, quando estiver na base, primeiro eu faço a mesma ideia daqui, ó, maior do que 0, mas depois eu tenho que fazer um adicional. Tudo que está aqui tem que ser o quê? Diferente de 1. Aí eu acho outro valor. E os dois eu coloco aqui, ó, certo? X pertence aos reais, tal que esse x é maior que menos 3 e o x é diferente de menos 2. Beleza? Então agora eu vou passar uma atividade para vocês. Estudem aí e até mais, pessoal. Valeu!